Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Hoje não, hoje é comigo mesmo, Cid Gonçalves, aqui presente com você na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Hoje nosso debate 93 começando agora, lembrando que hoje é quarta-feira, 22 de agosto, ano 2018, é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se e regozile-se nele. A nossa equipe já está prontinha para te receber com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, a nossa querida Suelen Lima, o nosso querido Jair Cardoso e a nossa popularíssima Kátia Regina, a nossa Catita, gente boa, aí você fala com o debate. Fale com o debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Mas não acabou não. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha. Bom dia, Cidinho, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E você tocou aí o WhatsApp 96803-8319. É para onde os nossos ouvintes vão escrever, contando se hoje é dia do aniversário do pastor ou da pastora. Vai dizer o nome do pastor, o nome da pastora, o nome da igreja, que ao final a gente vai mencioná-los e orar por eles aqui com muito carinho pra gente festejar o aniversário dos pastores. E a gente não vai falar que vai ter festa surpresa nem nada, porque nós não somos desses, nós não somos desses. É verdade, vai ser surpresa pra todo mundo. Estamos juntos aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus, recebendo hoje carinhosamente nossos queridos debatedores que vão falar sobre esse assunto aqui, ó, gente. Presta atenção. Conheço algumas pessoas que quando vão disciplinar os filhos, os colocam de castigo, orando. É exatamente assim. A criança fez alguma traquinagem, o pai ou a mãe vão castigar e a criança é obrigada a ficar de joelhos orando. Em outros casos, lendo a Bíblia, cantando hinos. Outros casais proíbem os filhos de participarem dos eventos da igreja. Por exemplo, acampamento. Embora a Bíblia afirme que o pai que ama disciplina, essa não seria uma forma de afastar as crianças das coisas de Deus? Quais os males que a imposição de uma oração como castigo pode trazer com o tempo? E falando de educação de filhos, o que é melhor? O que funciona melhor? Bater ou castigar? Muito bem, recebendo hoje carinhosamente ele que foi aniversariante de anteontem, mas está comemorando o mês inteiro, até o final do mês ele está comemorando o aniversário dele. Ele fala que é aquela idade, mas eu acho que a idade, enfim. Meu caro pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, muito bom dia, seja bem-vindo e parabéns, atrasado, mas em tempo, pastorzão, Deus abençoe. Sempre em tempo, eu comemoro o ano inteiro, até o próximo. Pô, eu sendo bonzinho, falando que é só o mês inteiro. Não, eu comemoro o ano inteiro. É o ano todo, tá bom, tá certo. Tô tranquilo nesse aspecto. Queria agradecer as manifestações de carinho, inclusive de vocês da rádio aqui. Amém. Foi de fato uma manifestação muito generosa da parte de vocês. Eu agradeço muito a todos que também me felicitaram pelas redes sociais e todas as coisas. Eu não faço mais idade, eu faço cilindradas. Boa, 5.3. Cilindradas, cabine certo. Dupla, reforçada. Rapaz. E com airbag funcional, bastante isso, bacana, assim. Principalmente bacana, abdominal. Um airbag abdominal extraordinário. Acho que estamos imbuídos disso junto hoje. aí nessa loucura. Eu queria só registrar Claro. que amanhã é o aniversário da minha netinha, aniversário do primeiro ano da minha netinha, Luísa, e quero já mandar um beijinho para Luísa. E assim, é uma alegria ter a Luísa com a gente, veio trazer uma alegria extra na vida, muito interessante. E esse extra, gente, entenda o seguinte, quando ela chora, ela entrega para o pai, acabou, entrega para a mãe, acabou. É claro, isso aí é... Não precisa mais, né? Avô não precisa educar, avô pode deseducar com elegância. Né? Mas falando do assunto, meu caro pastor. Eu sempre tenho algum tipo de reação quando eu leio coisas desta natureza ou quando vejo isso acontecer na igreja. Assombra-me o fato de que algumas vezes em algumas igrejas até os próprios pastores viram assim, tipo o homem o bicho, né? Se você continuar fazendo, vou levar você para o pastor. Quer dizer, construindo ainda uma figura que já não é tão querida no ambiente da igreja, no sentido
principalmente quando vai fazer as correções, e muitas vezes isso acontece. Eu acho que isso é completamente contraditório com aquilo que a Bíblia ensina. Você aliar algum elemento de devoção ou até mesmo de disciplina espiritual a castigo, isso está completamente fora de qualquer que seja a boa educação do ambiente religioso cristão, e não tem menor base para que você faça isso. Você imagine que você botar uma criança orando, você está de castigo orando, ela quando crescer, tudo que ela não vai querer desenvolver é uma vida de oração, tão necessária como disciplina para a vida cristã. Porque associa com Porque associa ruim. Com dor, com perda, com algum sofrimento. Entendi. Qualquer coisa que você usar do ambiente cristão, do ambiente religioso, para punição, você vai gerar no coração da criança uma repulsa. E isso é um constrangimento absolutamente fora do padrão. A Bíblia vai dizer uma coisa que é um oferecimento de uma promessa, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, não, é no caminho. É um processo de educação por espelhamento, ou seja, a criança percebe, ela vê. Agora, se a criança vê você orando e acha que tem mas ao mesmo tempo para ela vai funcionar como um castigo, ela vai entrar em confusão. Que relação é essa? É que Deus é esse que faz esse tipo de coisa? Então, eu acho que é completamente fora de qualquer esquadro que a gente possa analisar um tipo de comportamento paterno de disciplina, usando os elementos de disciplina espiritual como castigo. Muito bem. Entre nós também, pastora Renata Pratt, da Comunidade Livre em Icaraí. Bom dia, pastora, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Esse Renata Pratt, até eu fico assim, querendo que ele seja esse Pratt todo, assim, né? Tão chique quando ele fala. Não foi bonito, isso assim, foi uma coisa assim, né? Vai de novo. Pastora Renata Pratt. Pratt, gente, Uau. aprendo, tá? Gostei disso. Eu tô criando, é um novo jeito de falar sobre o nome dela. Eu medo de errar ainda, cabelo assim, ficou mais chique, né? Ficou bacana. Ficou, né? Rebuscado, assim, Tá até achei que era importante. Vai ficar na memória aí. Bom, gente, esse assunto é um assunto tão delicado e tão surreal, né? Pra gente aqui, quando a gente para pensar nesse contexto. Aí eu não sei, nós como pastores e como pais e mães, independente de qualquer coisa, isolando o castigo, oração para a gente é algo tão necessário, é bênção, né? Sempre que eu penso em oração, eu penso em intimidade, eu penso em comunhão, eu penso em simplesmente um tempo em que eu vou gastar com prazer com aquele que vai me ouvir. Então, quando eu faço qualquer associação de castigo atrelado àquilo que me dá prazer, chega a ser surreal. Então, eu fico pensando que esses pais, quando assim o fazem, eles realmente estão completamente desassociados do conceito real da disciplina bíblica. O pai, ele com certeza, por amar aos seus filhos, ele acaba limitando, porque se não o fizermos, vamos criar filhos problemáticos no futuro e pais problemáticos também. Mas a oração, na verdade, ela é bênção e não castigo. E o pastor colocou muito bem. Se nós atrelarmos e vincularmos todo e qualquer castigo à oração ou a qualquer questão que traga todo o escopo espiritual, os nossos filhos nunca desejarão um envolvimento real com o nosso Deus, porque eles olharão para o Senhor como um déspota, como um Deus perseguidor, como um Deus... Exatamente, que não é. Muito pelo contrário, ele é um pai. E amoroso. Que ama, que é característica, o maior atributo do Senhor é o amor. E a gente acaba, nesse momento, ensinando equivocadamente os nossos filhos. Entre nós também está o pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do MEI. Meu pastor, tem um ouvinte que diz o seguinte: Cid, eu costumo falar bastante, viu? Falo mesmo, coloco de castigo, mas às vezes é necessário uma punição física. Claro que não podemos exagerar, não devemos exagerar. Meu pastor diz que devemos corrigir, sim, fisicamente, pois isso é ordenança de Deus. E aí, pastor Rômulo? Bom dia, meus irmãos. Bom dia, seja bem-vindo. Vocês, pessoal da mesa, você aí que está ouvindo, ligadinho no Debate 93. Eu acho que tem duas coisas assim que me chamam a atenção nessa história. A primeira delas, os irmãos já colocaram com muita precisão. O equívoco cometido
pelos criadores, pelos responsáveis pela educação de uma criança, quando ele associa o castigo à oração. Mas outra coisa que me chama a atenção é que isso muitas vezes é feito em nome de uma falsa espiritualidade. Eu acho que às vezes o pai, quando coloca o filho de castigo dessa forma, eu acho que ele está fazendo isso em nome de uma espiritualidade que ele julga ser correta, que ele julga ser positiva e abençoadora para o filho, e muitas vezes que ele julga ter e não tem. Uma espiritualidade que ele julga que vai acrescentar sobre o filho e não vai. Então, assim, muitas vezes nós tomamos atitudes movidos por uma motivação, perdoe a redundância, que é completamente equivocada. Isso não tem nada de espiritual, isso não tem nada de Deus, a associação que esse indivíduo castigado, vamos dizer assim, vai passar a fazer com oração, com coisas de Deus, vai ser a pior possível. Então preste atenção na sua motivação, né? E você não está construindo valores espirituais no coração de alguém, impondo as coisas dessa forma. Aliás, irmãos, nem mesmo, perdoe aí se alguém discordar, mas a título de castigo, eu acho que as imposições, quando chega uma certa hora, o relacionamento entre um indivíduo e o Senhor é de amor. É um relacionamento de amor, de espontaneidade, né? E não de imposição, e muito menos dessa forma de castigo. São as coisas que me chamaram a atenção. E a gente vai discorrer sobre esse assunto várias vezes, vai ter muita gente falando a respeito do assunto. E hoje nós temos a alegria também de receber o bispo Davi Gualberto, da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Aliás, eu vou ter que mexer nos controles aqui do som da voz dele, porque senão eu vou perder meu emprego aqui. Bom dia, bispo, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, meu amigo. Não tô falando? Deus do céu. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastora, pastores aqui à mesa. Bom dia. Que bom estarmos juntos nessa manhã, discutindo esse tema tão importante. Eu vejo que, por um lado, Cid, nós estamos vivendo um momento muito difícil na criação de filhos. Há uma permissividade muito grande, e nós, como pastores, a gente percebe o resultado dessa permissividade dentro das nossas igrejas. Primeiro porque já é apontado em pesquisas a dificuldade que os pais cristãos hoje estão tendo em transmitir os valores cristãos e espirituais aos seus filhos. E segundo, porque a gente percebe dentro do ambiente da igreja uma displicência muito forte de adolescentes e jovens com valores espirituais, com as coisas espirituais. Muitas vezes essa displicência ela é tida como uma falta de organização da igreja, mas na realidade não é, porque os valores eles precisam ser passados dentro de casa e aí eles estouram na igreja, mas a origem é em casa. Então, por um lado a gente vê essa questão dessa permissividade, mas por outro aqui o tema traz-nos para um outro extremo, que é o extremo de você atrelar valores caros espiritualmente, que é a oração e o comprometimento com as coisas de Deus, a castigo. Quer dizer que se o meu filho desobedece, eu ponho para orar, mas se ele obedece, eu não... Vai para outro extremo. Não cobro dele o valor da oração. Quer dizer, não tem sentido nenhum usarmos valores espirituais para castigar, para punir ou para até dar algum tipo de elogio aos filhos. Eu tive a oportunidade de ser criado num lar evangélico. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, tem mais de 50 anos de ministério, e meu pai tem um hábito de orar. É um hábito, não é doutrina, não é nada. Ele ora 3 vezes ao dia, ele lê a Bíblia 3 vezes ao ano, mas nunca usou essa prática da oração para me obrigar a orar ou para me obrigar a ler a palavra. Eu tenho esse hábito hoje, não tanto quanto ele, mas pelo modelo que o pastor César citou, o exemplo. O exemplo, ele tem um poder muito maior do que qualquer tipo de punição. Eu acho que isso que nós, pais cristãos, estamos precisando reavaliar na nossa conduta com os nossos filhos. Tá à mesa. Bem que o pastor agora abriu um leque diferente agora com relação à dificuldade que os pais têm de repassar
Os pais, na nossa geração, a gente tinha um comportamento diferente, que a gente tinha uma linha mais dura de ensinamento, então a gente tinha quase que obrigação de respeitar os pais. Mas e hoje em dia? É uma questão que perpassa as estruturas simplesmente religiosas. O século XIX, ele veio com uma chamada Revolução Industrial. E então ele tira as pessoas do contexto da sua vida campesina e de relação, né? O filho era criado no caminho do pai ali, na relação com o pai, com a mãe ali, e ele vai então para a cidade grande, e se coloca na indústria. Então, o cara que era um agricultor, um cara do campo, um artesão, alguém que vai viver e vai ensinar o seu filho a arte daquele artesanato, ou seja, vai investir tempo, ele vai para a fábrica. Então, ele perde o contato com o filho. Ele não tem mais aquele contato. Amplia os relacionamentos. Você imagina que uma pessoa na fábrica lá no século XIX, início do século XX, ele passava muitas horas na fábrica e quase que não via o seu filho. Nisso, então deixa-se as crianças à margem. Essas crianças então ficam à margem. Quem vai ensinar essas crianças? Todos os valores da família e os valores cristãos, os valores religiosos. Então vamos construir, a igreja se responsabiliza então por pegar essas crianças e ensinar essas crianças. O problema é que essa deformação assumiu componentes de infraestrutura e de estrutura da igreja, o que é um equívoco. A verdade, é que nós precisamos, se quisermos uma sociedade saudável, nós precisamos de verdade, como pais, retomar o lugar paterno, o lugar materno da educação da criança. E hoje a gente faz aqui, eu vi o pastor, o bispo Davi, falando sobre isso na igreja. Hoje o que as pessoas muitas vezes fazem? Eu levo meu filho, toma aí pro departamento infantil. E a gente tem que, cada dia na igreja, os pastores que estão aqui sabem disso, nós precisamos aperfeiçoar o ministério infantil, porque nós temos que dar atendimento, temos que ensinar, temos que fazer isso. Não estou dizendo que não se tenha que ter, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a responsabilidade da educação do filho nunca pode ser olvidada por conta de uma estrutura. Ela precisa ser parceira. Agora a gente entrega o filho para a escola, depois tira o filho da escola, aí entrega o filho para a igreja, aí tira o filho da igreja, aí entrega o filho para alguém, aí tira. E o pai e a mãe ficam distantes desse processo educacional. Então essas coisas vão gerar um estresse familiar e uma dificuldade relacional, e que as pessoas vão perdendo aquilo que de fato é fundamental. Nós estamos numa geração já bastante avançada em relação a isso, que de fato para alguns orar deve ser castigo, por isso que coloca o filho, mas isso vem de uma origem. Sabe o que acontece? É porque parece que a gente esquece, né, da palavra, quando no salmista nos diz exatamente isso, que os filhos são herança do Senhor. E ninguém sai dando a sua herança por aí, normalmente, não é essa a premissa? Quem tem sua herança guarda, quem tem a sua herança zela por ela, quer cuidar, quer fazer multiplicar, quer que ela cresça. E hoje nós não fazemos isso com os nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor, sim. E nós delegamos os nossos filhos para terceiros, sem dúvida, para a escola. E muitas vezes, 90% das escolas seculares não são cristãs. Então, o ensino não tem nada a ver com os princípios bíblicos que nós deveríamos e precisamos ensiná-los. E da mesma forma, quando fazemos para a igreja, hoje eu falo isso com muita transparência, a gente sempre fica naquela busca de uma estratégia nova para o departamento infantil. Mas exatamente, o que tem que atrair a atenção é o Senhor, mas o Senhor, ele já tem que estar nas nossas crianças quando chegam lá. Elas deveriam chegar lá para compartilhar as suas experiências e não para ouvir da professora a história sobre Jonas. Elas deveriam contar sobre Jonas, porque a minha mamãe e o meu papai me ensinaram assim. Mamãe e papai me ensinaram sobre Noé, que era contemporâneo de Abraão. Não sabia. Então, ou seja, nós transferimos com tanta facilidade a nossa herança, nós delegamos e damos para outros com tanta facilidade, que às vezes nós pais não sabemos como remontar, como voltar à origem de tudo. Eu acho que o grande problema não está, talvez, eu falo isso com muita dor, nos filhos. Talvez estejamos em nós, pais,
que precisamos nos reeducar a sermos bons pais. Eu diria convertermos o nosso coração aos filhos. Perfeito. Obrigada, pastor. Porque é o que a Bíblia vai orientar. Amém, exatamente isso. Nós estamos, muitas vezes, nos achamos tão autoritários, tão donos da verdade. E tem mais uma coisa, só para terminar, que eu estou falando muito já. Hoje, o que todo mundo diz que vale mais? O que mais vale hoje em dia é o tempo, porque ele é escasso. Então, se é o que mais vale, gaste com seu filho. Com qualidade, né? Com qualidade. Tenha prazer em despender o seu tempo com o seu filho, falando daquilo que mais te dá prazer, que é acerca do Senhor, que são as boas novas. O que me chama a atenção, gente, nesse nosso papo, é que exatamente pela ausência de acompanhamento dos pais nas diversas fases do filho, começando lá na infância, né? O pastor César foi muito feliz nessa abordagem. Joga para o departamento infantil, daqui a pouco ele cresce um pouquinho, joga lá para os juniores, joga para os adolescentes, joga para aqui, joga para ali. Acaba que lá na frente os pais não saberão construir junto com os filhos valores, alternativas, construir junto com os filhos circunstâncias, saídas. Eles não vão saber, porque eles nunca foram treinados. Na verdade, todo mundo aqui foi pai pela primeira vez um dia, né? Eu acho que nunca ninguém me deu um curso preparatório de um ano para que eu aprendesse a ser pai para quando isso fosse acontecer. Eu nunca conheci alguém que fizesse isso. Você, de repente, vira pai. Acho que pode estar dando ideia para algumas pessoas já. Não é? Você chegou à paternidade. Então, é sempre um desafio quando você começa uma etapa dessa. Por outro lado, você vai aprendendo junto, você vai construindo junto. E quando o pai se furta de fazer isso, ele está se omitindo de uma missão que a Bíblia delegou a ele, pai. Não é nem a igreja. Meu querido J, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo hoje complicado com relação à vida devocional dentro de casa. Essa questão que o pastor César citou, dessa mudança nos aspectos sociais, antropológicos, eu vejo que a família cristã, ela se encontra com dificuldade de se situar dentro dessas mudanças. E os valores da vida cristã dentro da família, eles estão se tornando secundários. Então, eu tenho compromisso com a igreja se eu tiver tempo. Eu tenho compromisso com a oração se eu tiver tempo. A prioridade foi invertida. As prioridades foram invertidas. E quando a gente inverte a prioridade dentro de casa, isso sinaliza para o nosso filho também que as coisas espirituais não têm prioridade, não têm valor. Então, quando o filho vê o pai e a mãe dentro de casa um domingo de manhã, quando vê o pai e a mãe dentro de casa um domingo à noite, ou trocando os valores da igreja para ir para o shopping, para ir para a casa de praia, para fazer outras coisas que não servir ao Senhor, isso vai tirando os valores espirituais da vida dos filhos. E aí, quando eu não consigo depois mais arrastar pelo exemplo, eu vou começar a tentar arrastar pela força. Então, o que a gente está precisando, além de cortar esse mau hábito da terceirização da educação, o que a gente está precisando, além disso, é de voltar aos princípios bíblicos. O princípio lá de Deuteronômio 6 está valendo. Estas palavras que hoje te ordeno, primeiro, estarão no teu coração. E se elas primeiro estiverem no teu coração, aí sim você terá autoridade espiritual e moral de transmiti-las aos seus filhos. Inculcá-las, né? Inculcá-las, mas não pela imposição, como exemplo. É um exemplo, e não num ato, mas num processo. Porque o texto diz lá, você vai fazer isso assentado, andando, deitando, colocar na testa. Isso está falando de um processo de aprendizagem, não é de um ato de imposição. Então, nós, pais, estamos com dificuldade da transmissão pela falta de exemplo em nós mesmos. Quando nós recuperarmos o exemplo nas nossas vidas, os nossos filhos olharão para nós e automaticamente seguirão o caminho que nós não estamos apontando, mas nós estamos nele. Tem um ouvinte que diz assim, gente, bom dia, eu tive uma criação muito difícil, eu apanhava por tudo e por nada e por todos.
Minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Ela mesma fazia as minhas roupas, do jeito que ela queria. Gente, eu morria de vergonha de usar aquelas roupas, gente, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a trabalhar cedo para poder comprar as minhas próprias roupas, mas nada adiantou. Ela rasgava tudo, tacava fogo, jogava fora. E olha, que não eram roupas indecentes não, viu? Eu não tinha respeito pelos meus pais. Eu tinha medo mesmo. Hoje eu sou mãe, eu sou completamente diferente com a minha filha e eu educo, mas sem torturá-la, e nós somos muito felizes. Inclusive eu faço as roupas da minha filha e ela ama. Tá aqui a mamãe e a filhinha, vestido com a roupa quase que igual aqui, ó, bacana. Mini-mi, boa. Vocês tocaram no assunto sobre essa questão da diferença da época que a gente viveu para a época de hoje, em que fala sobre essa questão do ensino em casa. Por exemplo, existia o culto doméstico, em que os pais acordavam, os filhos também, e faziam um culto antes de qualquer coisa. E hoje em dia, a gente realmente, é isso que a pastora falou, a criança não sabe mais quem são os personagens bíblicos. Não que isso mostre a espiritualidade dos pais, porque muitas vezes também há uma questão de que os pais pegam, vai ler isso aí, mas não diz o que é. Exatamente. Não diz o que é. Eu tenho uma filhinha de 7 anos, de vez em quando ela vem me perguntar por que Davi, ele era tão brabo, vivia na guerra. Eu tinha que explicar para ela o que era na guerra. Perguntava por que Jesus sofreu tanto, tinha que explicar para ela. Mas tem pais que, não, pergunta para fulano. Exatamente. Eu vim com uma camisa ontem, diz exatamente isso, eu vim com uma camisa escrito, pergunte a sua mãe. Porque minha filha do meio, a Natália, me deu de presente no Dia dos Pais. Porque a frase que os pais mais usam em casa é, pergunte a sua mãe. Delega a responsabilidade. Aí você vê que essa menina diz aqui, essa moça diz aqui, que essa questão de, por exemplo, proibir de ir para os acampamentos da igreja. Vê que a pessoa está tirando, coloca duas coisas. Obriga o filho a orar, obriga o filho a cantar hinos da harpa ou do inário, seja lá o que for, mas quando faz alguma besteira, proíbe de ir nos acampamentos. Quer dizer, tira a criança do convívio. Mas a pais também esqueceram que é o seguinte, o culto começa em casa, a igreja começa em casa. É aquilo que o pastor César falou aqui, vocês já falaram sobre o assunto, que a igreja começa dentro da casa da gente. Se a gente está doente em casa, a igreja vai ficar doente também. É uma expressão até neotestamentária, muito conhecida. Paulo, quando escreve as suas cartas, algumas saudações, algumas cartas, dizem, a igreja que está na sua casa. Saúda a igreja que está na sua casa. Então, assim, a realidade da igreja cristã, ela é uma realidade caseira, ela é uma realidade doméstica. Você não era a ideia de um templo, mas era a ideia da comunhão, muito mais do que qualquer lugar que tivesse. Então, essa ideia que nós estamos conversando e discutindo aqui, eu acho que essa ideia deve ser reverberada de maneira muito poderosa, porque nós precisamos retomar, de fato, alguns valores. O trilho que a igreja contemporânea está trilhando, fazendo uso dessa linguagem, pode nos levar a um destino completamente distinto daquilo que a gente planeja. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente está muito preocupado com acelerar a velocidade de fazer as coisas mais rápidas, sem se ocupar com o destino, com o objetivo. E eu vejo que tem muita gente correndo muito para a direção errada. Até igrejas, estruturas inteiras estão velozes, ultravelozes, numa direção contrária. E quanto mais rápido a gente correr, mais longe a gente vai ficar do nosso objetivo, que é ter família, que é ter famílias saudáveis, porque até mesmo a estrutura de uma nação, ela é construída a partir da família. Então, se a gente tem desestruturas familiares, e a gente tem que perceber isso e tem que começar a olhar isso com seriedade. Por exemplo, os meus filhos estudaram quase que a vida deles todas, eu tenho um filho de 25 e um de 20, a vida deles todas eles estudaram com crianças cujos casamentos dos seus pais já tinham acabado. Então, hoje essa é uma realidade que não está só na sociedade, isso é uma realidade que já está permeando a igreja. E essas coisas vão acontecendo e a gente vai tratando com muita naturalidade. Eu estava conversando aqui antes de entrar, o casamento hoje deixou de ser uma aliança para ser um evento. As pessoas estão preocupadas com eventos e fazer e gastar rios de dinheiro, mas a estrutura de um casamento, como é que um filho e uma filha chegam a este lugar, parece que não há mais, porque está todo mundo achando isso muito natural e essa maneira de viver muito natural. E isso não pode ser
me perdoem aqui a contrariedade que eu vou me impor, mas isso não pode ser uma bandeira política partidária. Isso deve ser efetivamente um comportamento e um compromisso da Igreja de Jesus com a sociedade. A igreja está aí para mudar, para trazer um modelo do reino de Deus para as famílias. Em ti, disse o Senhor a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim, nós temos um compromisso. Paulo vai escrever aos Gálatas que os verdadeiros descendentes de Abraão são a igreja. É a igreja. Então, nesse contexto, nós temos um comprometimento de abençoar as famílias com modelos saudáveis. E nós estamos fazendo exatamente estamos comprando modelos de uma sociedade completamente destruída para suportar, ou seja, para dar suporte às nossas relações familiares. Tem um ouvinte que diz aqui, desde pequena lá em casa sempre teve culto doméstico. Até hoje tem. Eu agradeço aos meus pais por esse exemplo e eu certamente vou replicar. Certamente levarei para o meu casamento. Uau. Gente, olha, esse primeiro assunto, é exatamente o que já foi dito. Ele é quase uma discussão do óbvio, quando, por exemplo, a gente percebe, até esses pais mesmo que fazem isso, eles mesmo percebem que estão fazendo errado. Porque eles estão colocando uma situação nos filhos que, como vocês mesmos já falaram, eles vão associar a oração a uma coisa de tortura. Não vou orar porque isso me dói. Não vou ler a Bíblia porque isso me lembra coisa ruim. E acabam não fazendo. Gente, pensa nos seus filhos como você pensa em você, como você gostaria de ser criado ou tratado. Agora pensa em como Deus está olhando para você e como Deus está vendo aquilo que você está fazendo para a tua casa. Pense nisso, cuide bem da sua casa para que a sua casa não seja atacada e você seja pego desprevenido, porque o pior de tudo, quando alguma coisa nos acerta é quando a gente não está preparado para aquilo. E o pior, a gente sabe que tinha possibilidade total de estar preparado para quando chegasse. É uma frustração tremenda, quase que uma derrota que a gente mesmo se impõe quando a gente não presta atenção nos valores que a gente tem. Gente, por falar em valores, uma youtuber, ela tem 10 milhões de seguidores no seu canal e tem mais de 8 milhões no Instagram. Ela fez um desabafo nas redes sociais, sabe por quê? Por não ter sido reconhecida em um shopping. Jesus. Ela afirmou que se sentiu humilhada porque não me reconheceram, aquela atendente não me reconheceu na lanchonete, quem ela pensa que é? Pois é. Por que nesse tempo de hoje as pessoas estão tendo tanta necessidade de reconhecimento, hein? É uma necessidade, sabe com quem está falando? Como não ficar dependente do aplauso humano, hein, gente? E qual é o segredo para ter um coração que busca agradar somente a Deus? Veja, essa moça ficou chateada porque alguém não a reconheceu. Aí eu fico pensando naquelas pessoas que cresceram sob um holofote, quando crescem e não sabem viver sem ele. Tem até uma família americana que até hoje eles se reúnem para saber se devem voltar ou não com o grupo, mas toda vez que se reúnem, há mais de 30 anos que se reúnem, alguém discorda de um ponto, a família entra em conflito, se afastam todos e não conseguem levar adiante. E aí fica até hoje nessa briga, vamos voltar ou não vão? Um já foi, não vai dar para voltar o número 5 mais, mas um já foi e não resolveram nada. Pessoas que de repente têm essa necessidade de autoafirmação, como é que funciona esse negócio, gente? A YouTube ficou com raiva porque não foi reconhecida. Vocês têm problema com isso ou não? Eu acho que tem dois aspectos aí. Diz a psicologia, os especialistas aí do comportamento, que normalmente pessoas que têm necessidades assim são pessoas inseguras, são pessoas mal resolvidas consigo mesmas, são pessoas que precisam o tempo todo se sentir aceitas e, por incrível que pareça, gente com repercussão como essa moça youtuber também é gente como a gente, é gente como qualquer outra pessoa. E por estranho que pareça, né, 10 milhões de seguidores, 8 milhões no Instagram, isso é uma necessidade de autoafirmação. Mas o outro aspecto que me chama a atenção é a questão do orgulho mesmo, né, do egoísmo mesmo, do indivíduo ser alguém que se acha, alguém que se acha o máximo. Então é lamentável saber que tem gente com esse tipo de comportamento. Eu não sei se vocês vão entrar nesse viés aqui, mas lamentável saber que tem crente que pensa assim. Tem crente que tem esse tipo de cabeça, de comportamento, de atitude, mesmo sabendo do que a Bíblia diz a respeito, né? É muito complicado, né? Acho que não dá pra gente separar que as redes sociais hoje,
elas são positivas, sim, mas também tem um lado muito complicado. YouTuber se tornou profissão, gente. Né? Eu rentável, tenho mas é isso que eu ia dizer. Muito eu tenho uma rentável. sobrinha que simplesmente já decidiu, ela tem 11 anos de idade, ela já decidiu que ela vai ser youtuber. Aí eu falei, você sabe sobre o que? Não, ainda não, mas eu vou descobrir, tia. Porque basta ter alguns seguidores, porque a partir de 1.000 você começa a ganhar não sei quanto, enfim, monetizar, exatamente. Falou essa palavra, eu falei, oi, ok, muito obrigada. Isso se come com o quê? Esse negócio de monetizar? Você monetizar, exatamente. Enfim. E a grande questão é essa: profissão youtuber. Me seguem. E o que eu estou apresentando, o que eu estou vendendo, o que eu estou... Né? Eu digo o seguinte, a rede social muitas vezes serve como um veículo de transformação. Quantas pessoas hoje usam os seus canais de YouTube, no YouTube, para exatamente edificar e trazer palavras rápidas, mas não estão atreladas ao número de seguidores, e sim à atividade fim, qual é? Encontrar um coração. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando você usa uma rede social para simplesmente falar a verdade, e essa verdade encontrar um terreno fértil, amém. Agora, quando você usa a rede social para se autopromover, para simplesmente se tornar midiático, com luz, câmera, ação, flash, né? Teve o lançamento do filme Deus Não Está Morto 3, e eu estava lá na fila, aí vem uma pessoa assim e fala comigo assim, pastora, queria me apresentar, eu sou olheira. Eu acho que a pastora tem todo o perfil para ser youtuber gospel, blogueira gospel. Aí eu olhei para ela e falei, qual é o perfil? Me explica, porque prazer, Renata, né? Enfim, como é que é isso, gente? Eu tava na fila, muda, de boca fechada, e acharam que eu tenho perfil para ser blogueira gospel? Com todo respeito, meu objetivo é falar do Senhor, e não é ser blogueira, e tampouco ter um nome gospel, né? Eu quero que o meu sobrenome seja Senhor Jesus. Eu quero que, ao olharem para mim, vejam a imagem dele. Ou seja, se eu não for reconhecida, mas o Senhor que está em mim o for, amém. Se alguém entrar e falar assim, ela tem um brilho diferente. Entrei nessa mesma... Foi onde? Uma lanchonete. Entrei nessa lanchonete e viram que ela tinha um brilho. E não é gloss, né? Senhor, e não é do gloss. Não é do gloss. Até porque o gloss... Desculpa, agora vai a brincadeira. Eu só uso mate. Meu batom é mate, não uso nada brilhante. Eu acho que o bem ou o mal das coisas não estão nelas mesmas, mas no o uso que nós fazemos delas. Então, as redes sociais, como já ouvimos aqui, elas têm o seu valor. Sem dúvida. E agora, nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas são muito avaliadas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Então, a gente vai distorcendo o valor das coisas. Então, a gente começa a ficar doente porque não foi reconhecido, a gente começa a ficar down porque não conseguiu comprar aquilo que a gente queria, porque a gente é avaliado nas nossas relações sociais por aquilo que nós temos. E aí está essa distorção dessa querida aí, e eu penso que a maior forma de nós agradarmos aos homens, a melhor forma de nós sermos reconhecidos pelos homens é quando nós somos reconhecidos por Deus. Perfeito. Quanto mais nós agradamos a Deus, mais o próprio Deus vai nos fazendo conhecidos e reconhecidos pelos homens. É o inverso, não é? Exato. Agradando aos homens que a gente agrada a Deus. Né? Existe a possibilidade de ser diferente também disso, né? Porque Jeremias enfrenta esse dilema, né? Jeremias agradava a Deus, mas desagradava aos homens frontalmente. Então essa é a verdade também. Mas quando concordo com o pastor César, mas quando Deus ele te promove. Aí é melhor. Essa é a grande vantagem. Eu tenho uma questão muito. Foi destinado para ser profeta. Bem-vindos ao maravilhoso mundo novo, né? Das novas profissões, das novas relações através da internet, as redes sociais. Isso não adianta a gente querer fugir dessas questões. O bispo foi muito feliz. A gente usa a faca para cortar pão, mas alguém pode usar para assassinar. Na verdade, então a gente não é o problema a rede social, ninguém aqui vai detonar qualquer que seja a rede social, mas é como nós usamos e que tipo de ser humano é esse que está querendo usar essa rede social.
O grande problema é que nós supervalorizamos a aparência. Resolvemos supervalorizar a aparência. Em detrimento a qualquer coisa, a aparência é fundamental. Aquilo que eu aparento ser, não é nem o que eu tenho simplesmente, bispo, mas aquilo que eu aparento ter, aquilo que eu aparento ser, tomou proporções grandes. Por exemplo, nós estamos vivendo uma crise muito grande, porque as pessoas resolveram aparentar ser crentes, aparentar ser espirituais. E isso gera um distúrbio, porque na vida normal ela não tem nada daquilo, mas no coletivo ela posta coisas maravilhosas. E nós vivemos uma dualidade esquizofrênica da sociedade desse tempo. Nós plantamos o sorriso na rede social enquanto estamos chorando dentro de casa. Nós plantamos um casamento feliz na rede social enquanto nosso casamento está sendo destruído. Exatamente. Então, essa loucura, essa esquizofrenia está tomando conta das pessoas. Mas por quê? Porque a sociedade resolveu que a celebrização do nada é importante. Vocês veem a quantidade de programas hoje disponíveis esses programas onde... Entretenimento. Não só entretenimentos, mas onde as pessoas são os personagens. Tipo esses... reality shows. Reality shows. Você vê em todos os canais, rede aberta e fechada, há uma onda de reality shows, programas que as pessoas ficam nuas por 21 dias numa floresta, que vai não sei o quê, que vai fazer não sei o quê. E aí as pessoas ficam loucas, por quê? Porque elas querem ser conhecidas. Elas querem que alguém me... Olha, gente, eu não posso ser mais um na multidão. Alguém tem que me enxergar aqui. Essa loucura de uma vida que só faz sentido quando eu sou percebido, que não tem sentido em si mesma, essa vida interior que deve dar sentido à vida de cada um de nós, independente de quem a gente é conhecido, isso perdeu valor na sociedade contemporânea. Nós somos valorados por aquilo que eu aparento ser, por quantas vezes outras pessoas me conhecem. E é isso que é assustador. O assustador aqui não é essa menina enlouquecida querendo aplauso, querendo reconhecimento. É que 10 milhões de pessoas seguem, né? Você tá entendendo? Eu não tenho ideia 10 milhões de pessoas seguem nessa. E eu não sei nem o que ela está apresentando, né? Nem diz, Existem meninos aí que seguem um outro que eu não vou dizer o nome, porque eu também não lembro, mas é uma loucura o que o menino só fala bobagem, que me disseram. Eu não vejo muito, mas é uma bobagem atrás da outra. E é uma multidão, milhões seguem. E a gente fica colocando isso como meta pra vida. Aí a gente chora, meu Deus, como é que eu vou ficar os meus 1.038 seguidores no Instagram? Quando eu vou chegar a 1 milhão? Quer dizer, isso é meta pra vida? Quer dizer, a pessoa fica totalmente vazia, na verdade. Esquece o importante. Que não importa ser cheio, importa aparentar ser cheio. Tem um ouvinte que diz aqui, ó, que eu achei interessante. Essa aí eu como é que é a frase, pastor? Fala de novo. Não importa ser cheio, importa aparentar ser cheio. Tem um ouvinte eu vou falando disso, Cid, até vou fazer um comercial. Estou lançando esse domingo o meu segundo livro, que é A Ilusão das Aparências. Boa. Exatamente em cima disso. Não precisa nem anotar, pastora, basta comprar o livro. Então, mas eu quero com dedicatório e tudo. Vai ser aonde, pastor? Não, pode. Depois eu não vou fazer a divulgação aqui, eu não vou fazer esse. Já final, daqui a pouquinho faz, Aqui tem um ouvinte seguinte aqui, ó. Eu fico triste, gente, porque às vezes, em alguns lugares onde eu vou, na hora da pregação, tem alguns pastores que ficam fazendo lives, querendo ver, inclusive, o melhor ângulo. Claro que não são todos. Ela diz o seguinte, certos pastores. E pergunta, é certo isso, pastores? E a gente canta um corinho. Eu direi. Eu acho que eu sou o mais velho aqui. Eu direi. As pessoas estão estão enlouquecidas nessa questão de aparentar a devoção. Eu já escrevi um texto sobre isso. Todas as vezes que você tenta, de alguma forma, revelar, através de rede social, a sua intimidade com Deus, ou não há intimidade com Deus ou não há revelação. Porque você não mostra essas coisas. Então você fica procurando ângulos para mostrar sua participação no culto. Isso é uma coisa de maluco. Me perdoem. Isso é esquizofrenia total. Não é culto, não. Qual é o foco do culto, gente? Adoração é Deus, não é você. Né? Como é que você está reagindo no culto? Então, nós estamos vivendo um momento... Tem um monte também, tá? Enlouquecedor. O pessoal tirando foto. Assim, exatamente. Eu e Deus no monte. Quem tirou a foto? Quem tirou essa foto foi o anjo. É isso que eu estou dizendo. É uma loucura. Não há intimidade por conta dessa necessidade de ultra exposição. O sentido está em nós nos encontrarmos conosco mesmos, na relação com Deus. Se não for isso, nós vamos... Pastor César, eu acho que em cima desse diagnóstico tão preciso que você está fazendo,
a gente percebe o seguinte, a nossa geração tem sido altamente superficial. Superficial em tudo, nas relações, superficial na vida com Deus, superficial, acho que na maioria dos aspectos, né? A gente está vivendo isso, Mas uma outra coisa que, se me permite, Cid, eu estava me lembrando, analisando um outro lado do que o pastor César está colocando, é que eu vejo às vezes pessoas sendo nas redes sociais, falando coisas, sendo agressivas, sendo muitas vezes aquilo que não são. Você conversa com o indivíduo pessoalmente, ele é e você vê que ele tem coragem de falar nas redes sociais coisas que você não consegue conectar o que ele está falando lá na rede social da pessoa. É isso aqui, você conhece a pessoa. É isso que a pessoa está dizendo, exatamente concordando com a senhora. Você não, caramba, mas é o fulano que está falando isso? Olha só o que o ouvinte falou. Essa pessoa que eu conheço. Olha o que o ouvinte falou, exatamente isso que eu estou falando aqui, ó. O problema é que a internet passou a ser a voz, a dar a voz a idiotas. E eles são muitos, são uma legião, e não há o que fazer. Pior que essa legião tem um monte de seguidores, como já foi dito aqui. O cara não fala nada com nada, é só grito, é só bobagem, só imprecações. E manda recado ainda por cima, pelas redes sociais. Ai de você. Essa legião nem os porcos aceitariam nos corpos. Eu me preocupo muito, Cid, pastores, é que no nosso meio, e eu acho que muito disso que a gente está tratando aqui, essas pessoas têm sido os doutrinadores. Sobretudo das nossas juventude. São camaradas, são jovens desalienados de igreja, de pastor, de autoridade espiritual. Não, de autoridade moral, então não tem nada, que inclusive. Vão para as redes sociais e começam a falar de temas bíblicos, começam a falar de liturgia de igreja, de liturgia de culto. Tem um fazendo stand-up. Stand-up esculhambando a igreja. Hoje é o que está esculhambando a igreja, inclusive. E começam a doutrinar a nossa juventude. Aí essa juventude nossa fica a semana toda lá no Facebook, nos Instagrams da vida e ouvindo esses camaradas. Aí domingo vão para as nossas igrejas. Aí encontram um culto, encontram um pastor completamente desassociado daquilo que ele ouviu a semana toda e entra em choque com a sua liderança. Então, essas coisas precisam ser realmente batidas e debatidas. A nossa juventude não é que eles têm que estar alienados do mundo, não, eles podem ouvir todo mundo. Tem que ter informação, tem que ter informação, mas saberem que a fonte da onde emana o ensino é o seu pastor, e não esses youtubers, esses camaradas desassociados de qualquer vínculo com a igreja de Cristo. Aí o senhor falou a palavra, bicho. É vínculo. Isso. A rede social não gera vínculo. Relacionamento. Gera, de fato, curtida. Like. Mas vínculo. Likes, compartilhamento. Vínculo, comunhão, relação, de verdade, até cheiro, não tem. Eu já tive o desprazer de gastar noite, mais de uma, adentro com famílias no gabinete, tentando resolver atritos criados nas redes sociais. O cara vai para a rede social a partir de um tema qualquer, um assunto qualquer, entra-se numa discussão, entra-se num conflito enorme, e as duas famílias queriam sair da igreja. Aquilo me rendeu um desgaste. A pessoa ouve uma coisa no culto, pastor falando, ou qualquer que seja o assunto, e joga isso para a rede social para discutir. E aí alguém que não estava, não ouviu, não sabe o contexto do que foi dito, entra na discussão, irmãos, aquilo vira um barril de pólvora. Eu passei por um negócio desse algumas semanas, pregando, né, sobre alguma coisa. O irmão estava na igreja, de repente eu fiquei sabendo que ele postou uma crítica até grave no Twitter. Eu não tenho Twitter, mas aí vieram me mostrar. Ainda existe Twitter? Mas aí vieram me mostrar. Irmão, eu não preguei, eu preguei outra coisa completamente. Mas esse irmão, o problema não é me criticar não, porque eu sou muito aberto a isso, eu sempre estimulo até meus filhos. O que vocês acharam? Como é que eu estimulo eles? Mas o irmão passou por mim e não falou comigo. Não falou, não, se concordou, se não concordou, perguntar para mim, você queria dizer exatamente isso? Não, mas aí ele, na rede social, ele ganha uma coragem, uma coragem, uma roupagem toda de super-herói. Eu não sei, eu vou trazer um assunto até um pouquinho... É um tsunami de imbecis. Uma questão um pouco delicada, que eu tenho até receio de fazê-lo, mas eu farei.
querendo ou não, hoje as pessoas que têm muitos seguidores, posso estar enganada e me corrijam, são aquelas que têm frases de efeito, né? São palavras de autoajuda. O brasileiro gosta muito disso. Adora, Gosta. né? Agora, simplesmente ouvir a palavra verdadeira, genuína, uma pregação onde a gente pregue a Bíblia exclusivamente, aí não serve. Porque o bonito é aquela frase de efeito, você vai conseguir tudo. Olha aí, hein? Porque é nesse jeito, porque o teu Deus te mandou, vai na tua força. E daí, Só que esse vai na tua força foi uma bronca que Deus deu no menino, né? O pessoal acha que é elogio. O quê? O pessoal acha que é elogio, né, rapaz? A célebre frase, tudo posso naquele que me fortalece. Mas esqueceu o que vinha antes. Esqueceu o que vinha antes dali. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, queridos. Eu acho que nesse momento nós estamos falando com muito amor. O nosso objetivo não é falar contra ninguém, muito pelo contrário, tampouco contra aqueles pastores ou líderes que você os seguem. Mas o que nós estamos dizendo é, a Bíblia é a palavra do Senhor e ali ela merece toda a honra, ela merece seus seguidores e não, na verdade, frases de efeito que são bonitas e são lançadas no meio de uma pregação. As pessoas não estão mais acostumadas a ouvir a palavra de uma forma literal. E a Bíblia, ela é literal, ela é clara. Tem uma coisa, visceral, né? Para mim é muito séria, é que existe uma contrariedade em relação ao que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Esse tempo é um tempo de pastores que assumam a paternidade na questão da relação da igreja. Porque o que está acontecendo é que nós só vamos vencer esta onda com relação. Sim. E não com postagens, imposição. Sim. Não é quantas pessoas me ouvem ou leem meus textos na rede social. É quantos conseguem estar comigo, na comunhão, no cotidiano. É privilegiar muito mais o encontro e a relação do que qualquer tipo de necessidade de ser muito percebido. Então é retomar um aspecto pastoral que tem estado um pouco fora de moda, que é o aspecto pastoral do estar junto, do toque, do abraço, de estar ali, e também até mesmo daquilo que é negativo, que é da correção. A Bíblia vai dizer que o pai que ama o filho corrige esse filho. Então, nesse ambiente de disciplina, que voltamos até quase que o tema anterior, mas esse ambiente de disciplina que o pai vai com amor, porque a Bíblia vai dizer que o pai que ama, com amor, então o pastor tem que assumir também este papel paternal. A relação dessa legitimidade. Exatamente. Porque senão a gente vai também acabar construindo essa imagem ultrapoderosa de super-homens que na verdade não existe, não é verdade. Eu cresci, acho que os irmãos também, durante algumas décadas, associando a ideia da apostasia, que a Bíblia fala a respeito, a questão do esvaziamento dos templos, né? Das reuniões públicas, do povo na igreja. Acho que a gente sempre associou a apostasia a essa questão do esvaziamento, o afastamento da fé, que é o que realmente significa. Mas eu, lendo uma certa feita, alguém falando a respeito disso, e eu achei que ele fez uma abordagem muito feliz, que nos últimos tempos nós viveríamos a questão da apostasia no campo das ideias, no campo dos valores, no campo das concepções. Então tem muita gente se apostatando da fé, em nome da própria fé, né? Mas que na verdade está longe dela, mitigando longe daquilo que a Bíblia de fato ensina, quer dizer. Então assim, eu acho que o território mais difícil da gente discutir, César, é quando alguém usa a Bíblia com a própria Bíblia. Talvez os maiores apóstatas dos nossos tempos estão dentro da igreja. São de dentro. Sem dúvida. Não, pior que contaminam, né? Dentro. Então você contaminam outros, né? Exato. Você tem templos cheios, você tem grandes massas, mas você tem discussões em questão que denunciam claramente que há uma apostasia no nosso meio, né? Então eu acredito,
sem entrar tanto no tema, porque não é o caso, mas que isso é um sinal dos últimos tempos, né? E eu não sei como nós, pastores, pastor César ressaltou a questão do relacionamento, aliás, cristianismo é relacionamento, não se concebe cristianismo sem isso, mas eu acredito que daí por diante, irmãos, os tempos tendem a ser mais difíceis nessa questão, nessa área. Porque não dá, e aí eu tenho que ser claro nisso, não dá para pastorear através da rede social. Nunca. Você pode ajudar alguém, você pode utilizar a velocidade da comunicação, mas o pastoreamento precisa ser alguma coisa aconchegada. E isso a gente precisa rever e retomar. Atos 2:42. No afã de pulverizar a mensagem, talvez nós tenhamos nos equivocado, e eu me coloco nesse pacote também, nós tenhamos nos equivocado no processo. E quem sabe que se não é por falta desse sentimento de pastoreamento de fato, que as pessoas estão recorrendo a esses arremedos aí, exatamente, redes sociais e outras coisas. Então a gente tem que dar a mão palmatória, cortar trazer na carne e reconhecer talvez dúvida a nossa falha e trabalhar essa área é muito importante. Quanto ao que o pastor Rômulo falou agora há pouco sobre a questão do fim dos tempos, a Bíblia é clara quando diz também que no fim dos tempos, com o andar dos tempos, as pessoas seriam amantes de si mesmos. Isso nos mostra, por exemplo, o grande amor que essa moça, no caso desse relato aqui, o quanto ela se ama. A ponto de não entender que aquela moça que estava lá atendendo, ela trabalha... Acho que ela é apaixonada por ela mesma, pela própria imagem. E ela não entendeu que aquela moça que está lá atendendo, talvez ela não tivesse tempo para fazer isso, para ficar seguindo ela, porque trabalha. Há uma coisa antiga que eu li uma certa época que, sabe por que não existe um comercial de uma Ferrari? Por exemplo, aqui no Brasil não tem comercial de uma Ferrari que é exclusivo geralmente, não tem do Bugatti Veyron, não tem do McLaren 1, não tem esse comercial aqui no Brasil, porque quem compra um carro desse não tem tempo para ficar vendo televisão ou seguindo pessoas no YouTube. Porque elas estão trabalhando, construindo um futuro, estão aprendendo a garantir o próprio futuro, para quem sabe algum dia ter um carrão daquele e não precisar ficar preocupada com isso. Eu acho que tem tanta gente preocupada demais com o próprio umbigo que não consegue olhar para os lados e perceber que a vida continua apesar de você. E o pior, tem muita gente na igreja tão preocupado com o sucesso de outras pessoas que não estão percebendo que o sucesso dela não chega porque ela está preocupada com os outros e não anda. Está presa no próprio lugar, porque assim mesmo ela se condicionou a ficar presa no próprio lugar e vai ficar lá até um dia acordar. E tomara que não seja tarde demais, tomara que acorde a tempo de perceber que ainda dá para resolver. Mas sempre em Deus, não se esquece disso nunca. Meu caro bispo Davi Gualberto, brigadaço pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço, meu amigo, a oportunidade, o privilégio de estar aqui com a pastora, com os pastores, os nossos ouvintes. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Rômulo, obrigado, campeão. Gente, desculpa falar depois de uma voz dessa aí, tá? Mas não é, rapaz, valeu também pelo convite. Eu que agradeço demais o papo, é sempre muito instrutivo para todos nós. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Pastora Renata, obrigado, benção. Eu queria até falar agora em Libras, né? Porque realmente eu me recuso com esses vozeirões aqui. Mas é sempre um prazer estar aqui. Eu digo que eu sempre saio mais abençoada do que abençoo. Então foi uma honra, Cid e queridos, é uma honra sentar à mesa com vocês e aprender. É um aprendizado com essa turma aqui, viu? É um aprendizado. Não é? De verdade. Por mim eu continuava. Dá pra gente matar o meio-dia e ter mais um debate? Não, o Tempinho tocou, gente. O Tempinho tocou já. Pode desligar e trazer café. Boa. Tem uma mesa aqui. Hein, gente? A mesa não é redonda, ela é. Essa mesa é o que? É hexagonal? É isso que chama? Hexagonal. São quantos lados aqui? Eu acho que é hexágono. Exato. Rapaz, eu tô ficando. Eu me lembrei, gente. Me lembrei, Marcela. Me lembrei do hexágono. Fugi, Marcelo, enfim. Diga lá, Marcelo, fugindo lá. O pastor já pois é, mas ele já entrou. Preciso depois dessas vozes, dessas coisas todas, não preciso despedir mas mais. Rapaz. Pastor César, obrigado pela presença. Só por causa disso, eu vou dizer que vou lançar o meu livro, o segundo livro, domingo na igreja, nos cultos das 10h30 e 7 horas da noite. A ilusão das aparências. É um das aparências. Das aparências. É um arrazoado bíblico contando essa história do que a aparência fez ao longo da Bíblia com as pessoas. Sendo pastor César, quem a gente indica sem medo. Não li, mas eu não indico sem medo, de verdade. Você não leu nem o primeiro. Você não me deu ainda? Dei sim. Não deu, não. Não chegou na sua mão? Vou ter que falar no ar isso aqui, pastor? Não chegou na sua mão? Continuo te amando, então, tá?
domingo você vai lá que eu te dou os 2. Traz um pra mim, por favor, Cid, eu pego contigo. Olha tá? isso, gente, olha que bacana. Só, terceirizando. Vamos lá, Cid, vamos dar parabéns. Marcela, fala aí, Marcela. Vai parabéns ao pastor Rogério de Araújo, do projeto Vida Nova de Jardim Primavera, lá em Duque de Caxias, do pastor José Quirino, da Assembleia de Deus, Estrela do Amanhã, em São Gonçalo, e pastor César Roberto de Carvalho, da Segunda Igreja Batista de Vigário Geral. Não é? Todos eles estão fazendo aniversário hoje. Pastor Romulo vai nos levar a Deus em oração. Pastora Leni Barbosa também faz aniversário, que é mãe da pastora Daniele, que é uma debatedora também. Pastora Leni Barbosa hoje também faz aniversário hoje. Parabéns. Pastor Romulo vai nos levar a Deus em oração e vai levar os nomes dos pastores ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que a gente acredita ser um momento importante para todos nós, de reflexão, de troca de experiências, de ideias e, sobretudo, Senhor, de abordagens bíblicas a respeito desse assunto. Por isso, muito obrigado pelos irmãos da mesa, pelos ouvintes queridos que nos dão a sua atenção, o seu tempo. E nós oramos pelos queridos que estão fazendo aniversário, pastor Rogério de Araújo, do Projeto Vida Nova de Jardim Primavera, pastor José Quirino, da Assembleia de Deus, Estrela do Amanhã, pastor César Roberto de Carvalho, pastor César, que está aqui do nosso lado também, pastores queridos que foram mencionados. Nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção alcance a cada um deles, dando saúde, dando a bênção da família, no ministério, nos sonhos, nos projetos, e sobretudo, Senhor, que a tua glória possa ser refletida através desses irmãos. Nós oramos pelos enfermos, pelos encarcerados, oramos pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país. Tem misericórdia do Brasil, meu Deus. Próximas eleições que estão chegando aí, nós colocamos em tua mão, nas tuas mãos, a nossa nação, meu Deus. Coloca a tua mão, ordena a tua bênção e a vida para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.